Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fabielle Pilati Bueno, eu sou advogada, especialista em direito imobiliário e hoje a gente vai tratar de dois institutos que causam muita confusão aos consumidores do mercado imobiliário. A gente vai aprender, a diferenciar e inclusive entender melhor do que se trata cada um deles, que é a matrícula do imóvel e a transcrição do imóvel. Ambos, obtidos lá no cartório de registro de imóveis, que é regido pela Lei de Registros Públicos e por isso ele é acessível a qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa em posse de alguma das informações pode adquirir a cópia da matrícula ou a certidão da transcrição. Dito isso, para que a gente possa entender melhor do que se tratam cada um desses institutos, a gente vai ter que fazer uma evolução histórica aqui do registro de imóveis. Antes da Lei de Registros Públicos, o registro de imóveis ele era regido pela Lei 4.857 de 1939. Então, essa lei, o que ela determinava em relação aos imóveis? Que sempre que ocorresse um ato translativo, e o que é um ato translativo? Onde ocorre a transferência ou aquisição de um imóvel. Sempre que eu tivesse um título com essas informações, esses títulos deveriam ser registrados no cartório de registro de imóveis. Lá de 1939, por um longo período, como que ocorriam essas transcrições? A pessoa levava esse título até o cartório de registro de imóveis e o cartório de registro de imóveis, ele transcrevia esse título em um livro. Esse livro, ele era denominado como livro da transcrição das transmissões. Ele era um livro físico mesmo, e a pessoa fazia a transcrição manual. Ela escrevia no livro todas as informações referentes àquele título, como proprietário, metragem. Só que essas inscrições, muitas vezes, elas eram feitas assim de uma forma muito precária, de uma forma muito simplicista, às vezes com a própria linguagem do título. Então, assim, não existia um padrão a ser feito. E cada vez que uma nova transmissão daquele imóvel ocorresse, então digamos que eu tinha um imóvel de 50 alqueires e transferi 30 alqueires para o João, O João faria o registro dessa transcrição, dessa transmissão dele. E seria feito em um novo livro. E se eu continuasse vendendo esse imóvel até que ele não fosse meu, seriam várias transcrições em vários livros diversos. Então não existia assim uma continuidade, um livro para cada imóvel. Não, era um livro único onde todas as transferências eram registradas e outros tipos de atualizações referentes ao imóvel, como hipoteca, penhora e tudo mais. E isso vigorou até 1976, quando entrou em vigor a Lei de Registros Públicos. Então, assim, só para deixar claro para vocês, a Lei de Registros Públicos, ela foi promulgada em 31 de dezembro de 1973. Mas ela passou a vigorar, após o período de vacatio legis dela, a partir de 1º de janeiro de 1976. Então, assim, a partir desse momento, mudou o sistema de registro das propriedades. A Lei de Registros Públicos, ela determinou o seguinte, que a partir daquela data, que eu falei agora, todas as transmissões de propriedades deveriam ser registradas em uma matrícula. E o que seria essa matrícula? A matrícula era o mesmo sistema da transcrição. Lá eu descrevo os dados do imóvel, os dados das transferências, dados de atualizações. Tudo que eu posso registrar, e averbar numa matrícula. Só que ela seria uma matrícula individual para cada imóvel. Então, cada imóvel possuía uma única matrícula e ela seria numerada com aquele mesmo número até o final, da vida daquela matrícula, até que ela fosse incorporada, subdividida, desmembrada por outro imóvel. Então, assim, existia um histórico de propriedades. A matrícula passou a ser conhecida como aquele documento de identificação de um imóvel, O documento onde constava todo o histórico de vida daquele imóvel. Então, a Fabielle comprou aquele imóvel em 1980, em 1990 ela vendeu, em 1995 a pessoa que comprou faleceu. Então, assim, todo o histórico seria registrado naquela mesma matrícula, tá? Então não era um livro, era uma matrícula individual para cada imóvel com todo aquele histórico. Então, assim,
O que a lei determinou? Ela não determinou que todas as matrículas fossem abertas em uma única vez, mas sim de forma gradativa. Então, a partir do advento da lei, da promulgação, da entrada em vigor, né, da lei de registros públicos, todos os atos que ocorressem transferências desde então, eles seriam abertos matrículas. E por isso, né, existem muitas transcrições que ainda vigem até hoje, porque aqueles imóveis não sofreram qualquer tipo de alteração desde a vigência da lei de registros públicos. E a gente ainda tem esses dois institutos. Então, é importante que a gente aprenda a diferenciar, né, esses dois institutos e saiba que a matrícula já é o imóvel individualizado, ele já está atualizado lá na matrícula, e sempre que eu tiver uma transcrição, eu vou precisar abrir uma matrícula assim que ocorrer um ato translativo, ok? E aí surge, né, a nossa maior dificuldade, porque às vezes, como eu falei, a descrição ela era precária e às vezes a gente acaba tendo a necessidade de retificar, de atualizar aquele imóvel. Mas são coisas distintas e importantíssimas, né? Precisamos saber identificar e analisar cada um desses institutos, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal!